O livro de Enoque é uma das obras mais fascinantes e controversas do judaísmo antigo e da literatura cristã primitiva. Embora não esteja incluído na Bíblia tradicional, com exceção das igrejas ortodoxas da Etiópia e da Eritreia, este texto teve uma influência significativa sobre o pensamento religioso e apocalíptico no período intertestamentário e no início do cristianismo. Neste vídeo, vamos explorar em detalhe o que é o livro de Enoque, sua estrutura, suas principais narrativas e como ele influenciou o pensamento bíblico. Seja muito bem-vindo! Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Enoque é uma figura bíblica mencionada em Gênesis capítulo 5, do versículo 21 ao 24. A Bíblia nos diz que Enoque viveu 365 anos e andou com Deus, sendo levado por ele sem experimentar a morte. Isso o diferencia dos outros patriarcas e cria um mistério ao seu redor. O livro de Enoque explora mais profundamente quem foi esse homem e revela supostas visões e ensinamentos que ele teria recebido diretamente de Deus. O livro de Enoque foi provavelmente composto entre os séculos 3 e 1 a.C. Ele é parte de uma literatura mais ampla, conhecida como apocalíptica, que floresceu no período do Segundo Templo Judaico. Durante esse tempo, o povo judeu estava sob a opressão de impérios estrangeiros, e a literatura apocalíptica surgiu para dar esperança, mostrando que Deus traria juízo sobre os ímpios e redimiria os justos. O livro não foi escrito por uma única pessoa, e acredita-se que ele seja uma compilação de diferentes textos. Embora tradicionalmente atribuída a Enoque, o estilo e o conteúdo indicam que várias seções foram adicionadas por diferentes autores ao longo do tempo. Esta primeira seção detalha a queda dos anjos conhecidos como os vigilantes. Esses anjos, liderados por Senjasa e Azazel, desceram à terra e se uniram às filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes conhecidos como Nefilim. Esse ato de desobediência causou uma corrupção generalizada no mundo, e Deus decide intervir com um dilúvio para purificar a terra. O livro dos vigilantes descreve como esses anjos ensinaram à humanidade artes proibidas como magia, armas de guerra e astrologia. Ele também fala do papel de Enoque como mediador entre Deus e os anjos caídos. Esta seção é repleta de visões apocalípticas que Enoque teria recebido sobre o futuro julgamento divino. A figura do Filho do Homem é introduzida aqui, sendo um precursor da imagem de Cristo no Novo Testamento. Enoque vê os dias de julgamento, o destino dos justos e dos ímpios, e a vinda de um Messias que traria redenção. O livro das parábolas é de especial interesse para os estudiosos do Novo Testamento, pois muitos temas presentes nos Evangelhos e nas cartas de Paulo parecem ecoar essas visões. Aqui, Enoque recebe uma revelação sobre os mistérios dos céus, como o movimento do Sol, da Lua e das estrelas. Este livro se concentra em calendários e astros, e muitos estudiosos acreditam que ele reflete um desejo dos autores de corrigir o calendário religioso judaico. O calendário solar é descrito como mais precioso do que o lunar, que estava em uso no Templo de Jerusalém. Esta seção contém uma série de visões que Enoque tem sobre o passado, o presente e o futuro. Uma das mais notáveis é a visão da história do mundo em forma de um rebanho de ovelhas. Nesta parábola, os patriarcas bíblicos são representados como ovelhas brancas e os pecadores como ovelhas negras, e o surgimento de diferentes impérios e reinos como diferentes tipos de animais. O livro dos sonhos é um exemplo claro da escrita simbólica apocalíptica. A última seção é uma carta de Enoque para seus filhos, advertindo-os a seguir os caminhos da justiça e não se desviar. Ela também fala do julgamento final e do destino dos justos e dos ímpios. Esta seção é uma exortação moral e teológica, refletindo temas encontrados nos profetas e na literatura sapiencial. O livro de Enoque teve uma influência significativa sobre o pensamento judaico e cristão primitivo, especialmente no que diz a respeito à demonologia, escatologia e angelologia.
Algumas passagens do Novo Testamento, como o discurso de Jesus sobre a vinda do Filho do Homem e a descrição dos anjos caídos em Judas 1:6 e 2 Pedro 2:4, parecem ecoar temas do livro de Enoque. Em particular, o conceito de um julgamento final, onde os justos são recompensados e os ímpios punidos, se encaixa na visão apocalíptica do fim dos tempos, que se tornou central no cristianismo. A ideia de um Messias ou o Filho do Homem, que traria justiça divina, também tem paralelos diretos com a forma como Cristo é descrito nos Evangelhos. Apesar de sua popularidade, o livro de Enoque não foi incluído no cânon bíblico pela maioria das tradições judaicas e cristãs. Vários fatores podem ter contribuído para isso. Primeiro, muitos líderes religiosos o consideravam herético ou excessivamente especulativo. A natureza apocalíptica e os detalhes sobre anjos caídos e gigantes podem ter sido vistos como incompatíveis com a teologia mais racional promovida por alguns teólogos. Além disso, com o fechamento do cânon do Antigo Testamento por volta do século I a.C., textos como o de Enoque foram gradualmente marginalizados. No entanto, ele permaneceu em uso em algumas comunidades cristãs, como a Igreja Ortodoxa Etíope, onde é considerado parte das Escrituras até hoje. O livro de Enoque é uma obra rica e complexa, repleta de visões apocalípticas, ensinamentos sobre anjos e demônios e previsões de um futuro julgamento divino. Embora tenha sido deixado de fora da maioria das Bíblias cristãs, ele oferece uma visão única da teologia judaica e do pensamento escatológico no período que antecedeu o surgimento do cristianismo. Para estudiosos e curiosos, o livro de Enoque continua sendo uma fonte inestimável de reflexão e debate sobre o sobrenatural e o futuro profético. Obrigado por ficar conosco até aqui. Se você gostou deste vídeo, te convido a deixar seu like, se inscrever em nosso canal e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.